Na quarta-feira, 11 de setembro, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovou a aplicação do TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca contra a Venezuela. Mas o que é o TIAR? Calma, fica confortável na cadeira que o BDF te explica. O TIAR é um tratado de defesa e cooperação mútua entre os países membros da OEA. Foi o primeiro acordo de defesa mútua internacional assinado no nosso continente. E o tratado prevê que se uma nação é atacada, as demais se sentirão igualmente afetadas e poderão revidar militarmente para apoiar o país agredido. Além disso, o documento prevê o uso de sanções diplomáticas e econômicas contra o país agressor. E pensando nisso, que os ministros de Relações Exteriores que integram o Pacto de Defesa Mútua se reuniram durante o 74º período de sessões da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para definir quais medidas serão tomadas contra a Venezuela. A primeira, sancionar os atuais e ex-funcionários do governo Maduro supostamente envolvidos em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo e narcotráfico. Também decidiram ativar a inteligência financeira dos países do TIAR contra funcionários do governo bolivariano. E, por fim, criar uma rede de cooperação jurídica entre os países do TIAR para investigar supostos delitos do gabinete do Maduro. Essas ações foram comunicadas ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que ele as levasse para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Originalmente, são 19 países que assinaram o pacto, que também é conhecido como Tratado do Rio, justamente por ter sido criado na cidade do Rio de Janeiro em 1947. Hoje, são 16 nações que ainda fazem parte do TIAR, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. Mas só 12 países ativaram a ativação desse mecanismo, e são eles: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Paraguai, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, República Dominicana e a Venezuela. Mas como assim a Venezuela votou para ativar o TIAR contra ela mesma? Pois é, foi o que aconteceu. Um dos 12 votos de ativação do tratado foi de Gustavo Briceño, representante nomeado pelo presidente autoproclamado Juan Guaidó. Lembrando que a OEA é um dos únicos organismos multilaterais que reconhece o deputado Juan Guaidó, que já liderou uma tentativa de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, como presidente interino da Venezuela, e os seus aliados como representantes legítimos venezuelanos. Oficialmente, a Venezuela se desligou da OEA em abril desse ano, sendo o primeiro país a sair voluntariamente desde a criação da organização. O Brasil, de fato, cobriu esse fato e explicou tudo aqui. E o link dessa e de outras pautas relacionadas a esse tema vão estar na descrição desse vídeo. Então, a participação de enviados do Guaidó na OEA não tem qualquer tipo de respaldo no direito internacional e na Constituição venezuelana, já que para que o país voltasse a participar da OEA, essa decisão deveria ser aprovada pela Assembleia Nacional, que é o parlamento do país e que é presidido pelo próprio deputado Juan Guaidó. Mas é claro que o autoproclamado também autoproclamou a volta para a OEA e a nomeação da sua equipe. Bom, mas fechando esse parênteses e voltando ao TIAR. Atendendo a um pedido do Guaidó, as missões permanentes da Colômbia, do Brasil e dos Estados Unidos apresentaram um pedido de ativação do TIAR, alegando que a atual situação de crise da Venezuela ameaça a estabilidade e a segurança da região. Apesar de ter sido criado num contexto de início da Guerra Fria e estar direcionado a punir nações estrangeiras que ataquem países do continente americano, nesse caso, o TIAR foi ativado supostamente como forma de combater a crise política na Venezuela e diminuir as tensões militares na fronteira com a Colômbia. Pois é, e essa não é a primeira vez que, de maneira contraditória, esse tratado de ajuda mútua é usado contra um país latino-americano. Em 1982, durante a Guerra das Ilhas Malvinas, a OEA acabou referendando a posição dos Estados Unidos de apoio ao Reino Unido na disputa por esse território com a Argentina. Naquele momento, os argentinos viviam sob uma ditadura militar que pediu a ativação do TIAR para ter os exércitos dos países vizinhos como aliados na guerra. No entanto, o dispositivo nunca foi ativado. Nas décadas de 1960 e 1980, outros países também tentaram ativar o tratado durante as guerras de El Salvador e Honduras, também contra os impactos do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. E adivinha só, uma vez mais, os interesses da Casa Branca se sobrepuseram aos pedidos dos países latinos. E é justamente por esse histórico que, em 2002, o México se desligou do pacto. E mais tarde, em 2012, a Bolívia, Venezuela, Equador e Nicarágua também abandonaram o TIAR. E por último, o Uruguai, que acaba de se desligar do TIAR,
anunciando durante a Assembleia da ONU que o tratado é um mecanismo obsoleto e que está sendo mal utilizado. Alguns analistas apontam que essa manobra promovida pela oposição liderada por Guaidó e apoiada pelos Estados Unidos é um recado para o governo do Maduro, de que apesar da demissão do assessor de segurança John Bolton, a administração de Donald Trump segue disposta a atacar a Venezuela para pressionar uma mudança de governo. O fato é que uma vez mais o TIAR é usado como uma ameaça para países da América Latina. E uma vez mais, setores da extrema-direita da oposição venezuelana buscam artifícios internacionais para promover mais sanções econômicas e até mesmo uma agressão militar contra o seu próprio país. Se é um blefe ou se o TIAR realmente vai ser usado para iniciar uma intervenção militar na Venezuela, ninguém sabe. Esses serão os próximos capítulos dessa história.